E aí, pessoal do Sanaflix, tudo bem? Vamos para mais uma aula de radiologia e o tema da aula de hoje vai ser os padrões tomográficos do tórax. A gente vai falar um pouquinho sobre os padrões micronodulares, o padrão septal reticular, os padrões que aumentam a densidade e os padrões que reduzem a densidade do tórax. Então, antes da gente falar desses padrões propriamente ditos, a gente precisa relembrar o conceito do lóbulo pulmonar secundário. O que é o lóbulo pulmonar secundário? Ele é a menor estrutura anatômica funcional do pulmão. Ele é formado por uma porção mais central e por uma porção mais periférica. A porção mais central, ela é constituída por um bronquilo e por uma arteríola. A porção mais periférica, também chamada de septal, ela é formada por veias e por vasos linfáticos. A porção mais central do lóbulo também pode ser chamada de região centro-lobular. E a região mais periférica, como contém vasos linfáticos, também pode ser chamada de região perilinfática. Ok? De posse desse conhecimento, vamos falar agora dos padrões propriamente ditos. O primeiro deles, o padrão micronodular. Qual que é a definição de nódulo pulmonar? Seria um nódulo que mede até 3 centímetros. Passando disso, a gente chama de massa. E o micronódulo, o que seria? O micronódulo seria um nódulo muito pequenininho, como o próprio nome já diz, medindo até 3 milímetros de tamanho. Quando a gente fala de padrão micronodular, a gente tem que dividir esse padrão. Ele pode ser perilinfático, centrolobular ou randomizado. Então vamos lá. O padrão perilinfático, como o próprio nome diz, é o padrão em que o nódulo se situa naquela região mais periférica do lóbulo pulmonar secundário que eu havia falado para vocês. E a representação tomográfica disso é igual ao que a gente está vendo aqui do lado esquerdo. Ele tende a ser nódulos que ficam nas cisuras pulmonares ou nas regiões subpleurais, como estou mostrando aqui, ou também nas regiões peribroncovasculares, que nem eu estou mostrando agora com a lupa. O que seria essa região peribroncovascular? Seria a região que segue os vasos e os brônquios. O brônquio aqui é representado pelo pretinho, porque contém ar, e o vaso representado pelo branquinho, ok? Então, quais são as localizações dos nódulos perilinfáticos? Seria peribroncovascular, nas cisuras e subpleural, ok? Quais são os principais tipos de doenças que vão dar ao acometimento perilinfático? São as doenças que pegam os vasos linfáticos ou as veias, que nem eu havia falado para vocês. Já os nódulos centrolobulares são os nódulos que ficam no centro do lóbulo pulmonar secundário, que nem a gente pode observar aqui. Parece uma moldura em volta do nódulo representando os septos, igual naquela imagem que eu havia mostrado para vocês. E bem na região do centro, a gente tem os nódulos pequenininhos, representando os nódulos centrolobulares. Repare que aqui nesse desenho, a região subpleural ela é poupada, ao contrário do perilinfático. Inclusive, essa é a dica que eu dou para diferenciar o nódulo perilinfático do centrolobular. Já o nódulo de distribuição randomizada, ele não obedece um padrão específico. Ele pode ser tanto subpleural quanto ficar no centro do lóbulo. Então, quando a gente vê nódulo de distribuição maluca, assim, pegando tanto região centrolobular quanto região perilinfática, a gente pode falar que ele tem um padrão randomizado. Vamos falar um pouquinho mais especificamente de cada um desses padrões. Então, o padrão perilinfático. Quais são as principais patologias que cursam com um padrão perilinfático micronodular? Vamos lembrar, de novo, na região perilinfática, lá aquela região periférica, o que tem? Ou vaso ou sistema linfático. Então, patologias do sistema linfático ou do sistema venoso vão cursar com o padrão perilinfático. Aqui um exemplo para vocês de uma linfangite carcinomatosa, que seria como se fosse uma disseminação do tumor pelos vasos linfáticos. Se ela está se disseminando pelos vasos linfáticos, qual é o padrão que a gente espera? Vamos olhar aqui. Está vendo conforme mostra a setinha? Vários nódulozinhos na região peribroncovascular, aqui mostrando o brônquio para vocês. A outra setinha mostrando também vários nódulozinhos na região peribroncovascular. Ok? Então a gente fala que esse é um padrão perilinfático. No caso, uma linfangite carcinomatosa. Mais um exemplo aqui de uma linfangite carcinomatosa para vocês. A gente vê aqui as setinhas mostrando nódulos com distribuição peribroncovascular,
bem parecido com o que eu acabei de mostrar. E aqui do outro lado a mesma coisa, nódulozinhos bem com distribuição perilinfática. E aqui mostrando um pouco de linfonodomegalia. Já o padrão centrolobular, quais seriam os tipos de patologias que cursariam com esse padrão? Vamos lembrar, o que tem no centro do lóbulo? Ou arteríola ou um bronquíolo. Então, ou patologias com disseminação brônquica, como por exemplo, uma infecção, uma tuberculose, ou patologias de acometimento vascular, como por exemplo, uma vasculite. Então aqui a gente tem mais uma vez um corte axial de uma tomografia de tórax na janela pulmonar. E repare, conforme mostra a setinha, vou dar uma lupada aqui para a gente para ficar mais fácil. A gente vê vários nódulozinhos. Eles se agrupam de um jeito que parece um ramozinho de árvore. Por isso que esses nódulozinhos são chamados de padrão de árvore em brotamento. Repare que na região subpleural está polpada. Então a gente tem certeza que isso aqui não é um padrão perilinfático. Esses nódulozinhos, eles estão polpando a região subpleural. Eu coloquei uma ilustração aqui do lado para vocês entenderem o que significa esse padrão em árvore em brotamento. Olha só, a região mais central, a região centrolobular, que tem os vasos e os bronquíolos, e conforme chega a infecção ou a disseminação pela vasculite, ela adquire um formato que lembra um Yzinho. Por isso que o nódulo fica parecendo uma árvore que a gente chama árvore em brotamento, parecendo vários Yzinhos. Então, padrão centrolobular fica no centro do lóbulo e são patologias de disseminação brônquica ou vascular. Aqui mostrando mais um exemplo. Vários nódulozinhos aqui, ó, que parecem um aspecto em Y. Aqui eles se agrupam de forma quase como se fosse uma consolidação. Ok, e o último padrão de distribuição dos nódulos micronodulares, que seria o padrão randômico. Esse padrão, ele é até mais fácil de ser entendido. Ele parece um céu estrelado, cheio de estrelas. E a gente vai encontrar nódulos subpleurais, nódulos de distribuição centrolobular, nódulos de distribuição peribroncovascular. Então tem micronódulos difusamente pelo parênquima. Se a gente olhar com atenção, lembra um céu estrelado. E um bom exemplo de um padrão randômico seria a tuberculose miliar. Coloquei aqui um casinho para a gente avaliar e testar os conhecimentos que a gente acabou de adquirir. Então, uma tomografia de tórax, uma janela pulmonar. Por que eu sei que a janela é pulmonar? Relembrando, a gente vê o parênquima muito bem e o resto fica tudo branco. Então, vamos rodar esse exame. A gente já começa a observar logo no começo que a gente vê uns nódulozinhos aqui, ó, periférico. Nódulos periféricos subpleurais. Se a gente tem nódulo subpleural, que tipo de padrão micronodular que a gente pode pensar? Centrolobular? Não. Seria perilinfático. Ok, vamos continuar seguindo. Então a gente vai descendo o exame. A gente continua vendo vários nódulozinhos subpleurais de distribuição periférica. Seguindo. Continua tendo nódulos subpleurais. Então, o principal padrão aqui seria padrão perilinfático. Esse paciente tem o diagnóstico de sarcoidose, que é uma doença que tem disseminação perilinfática. O segundo caso, a gente observa aqui vários nódulozinhos que polpam a região subpleural, ok? A gente vai seguindo o exame, a gente vê uma coisa aqui, que é bem interessante quando a gente vê no raio-x. Alguém lembra o que é isso daqui? É uma caverna, ok? Então a gente tem uma caverna bem na região do lobo superior esquerdo e vários nódulozinhos que polpam a região subpleural. Portanto, lembram que tipo de padrão de micronódulo? Centrolobular, ok. Olha só como eles polpam a região subpleural. Aqui dá para ver muito bem ela polpada. Então, vários nódulos com padrão até em árvore brotamento que se agrupam. Olha só, lembra vários ramozinhos de galhos de árvore que acabam se agrupando e formando até um pouquinho de consolidação. Isso associado a uma cavitação no lobo superior, a gente tem que pensar em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar em tuberculose. Aqui, mostrando mais um pouquinho de nódulos centrolobulares se agrupando, até formando como se fosse uma consolidação. Continuando, mais um exemplo aqui. Lembra o que? Um céu estrelado. Vários micronódulos
com um padrão randômico, tanto perilinfático quanto centrolobular. Qual é o diagnóstico? Primeiro diagnóstico que a gente pensa, tuberculose miliar. Só para mostrar para vocês aqui um outro achado adicional, a gente vê também aqui um derrame pleural do lado direito. Ok, falamos então dos padrões micronodulares, agora vamos falar um pouquinho do padrão reticular. E antes de falar desse padrão, vamos relembrar mais um pouquinho o lóbulo pulmonar secundário. Eu já falei para vocês que no centro a gente tem brônquio e artéria, e que na região periférica a gente tem veia e septo. Imagina aqui comigo, se a gente tem um paciente encharcado, um paciente com insuficiência cardíaca, com dificuldade de retorno venoso. O que a gente espera dessa região mais periférica? Que ela vai ficar o quê? Engurgitada, porque as veias periféricas vão ficar engurgitadas porque elas não estão conseguindo ser drenadas. E é exatamente o que a gente vê aqui. Paciente com edema pulmonar. Repare nessa tomografia. Olha só como a gente delimita bem os septos interlobulares, aquele formato hexagonal do lóbulo pulmonar secundário. Por quê? Porque ele está espessado por conta da veia que se localiza nele, está espessada. Então, olha só. Fácil ou difícil? Então, esse é um tipo de padrão septal reticular. Se a gente observar com mais calma ainda, esse espessamento é um espessamento lisinho, bem regularzinho. Ok? Vamos ver mais um caso de espessamento septal. Olha só, também está totalmente espessado o septo, a gente consegue até delimitar o formato hexagonal do lóbulo pulmonar secundário, mas repara, ele não está um espessamento liso que nem do edema pulmonar, está um espessamento um pouco irregular, parece aqueles colares de pérola. Então é um espessamento irregular. Quando a gente vê esse tipo de espessamento irregular, a gente pode lembrar da linfangite carcinomatosa, tá? No caso, o vaso linfático periférico que está doente. Mas não é uma regra. Eventualmente a linfangite carcinomatosa pode espessar também de uma forma mais lisa, que nem do edema pulmonar. Então, só para ilustrar para vocês o padrão septal reticular. E aqui, se vocês observarem essa imagem de tomografia também na janela pulmonar, a gente vê várias imagens pretinhas que lembram cistos que ficam agrupadas em camadas, que lembram um favo de mel, que nem eu coloquei aqui no exemplo. Esse tipo de imagem a gente chama de faveolamento e ela é muito encontrada em doenças intersticiais. Ok, agora que a gente já falou dos padrões micronodulares, dos padrões reticulares, vamos falar dos padrões que aumentam a densidade do parênquima pulmonar. E basicamente a gente tem dois tipos, ou vai ser uma consolidação ou vai ser um vidro fosco. Esse tipo de patologia, de uma forma bem grosseira, representa uma patologia do alvéolo. Se esse alvéolo está totalmente preenchido por alguma coisa, seja pus, seja sangue, seja o processo inflamatório, seja células neoplásicas, e ele está totalmente preenchido por isso, a gente fala que é uma consolidação, que seria esse padrão aqui do desenho. Ele fica totalmente branco, a gente não consegue ver o vaso dentro dele. A representação tomográfica seria isso daqui. Fica bem branco e a gente não consegue ver vaso dentro dele. Se dentro do alvéolo ele está sendo preenchido, mas não totalmente, por tudo aquilo que eu falei, sangue, processo inflamatório, pus, a gente pode falar que é o vidro fosco. E a diferença é o quê? Que a gente consegue enxergar o vaso dentro, porque ele não fica tão branco. E aqui o exemplo da representação tomográfica. É um aumento da densidade, mas não tão significativo quanto da consolidação. E aí a gente consegue ver os vasinhos passando dentro dele. Então, só firmando aqui. A consolidação representa, de uma forma geral, um alvéolo totalmente preenchido por alguma coisa. E o vidro fosco seria um alvéolo parcialmente preenchido por alguma coisa. Então, ok. O aumento da densidade ele pode representar um processo agudo ou crônico, dependendo do tempo de apresentação da doença. Pode representar um processo infeccioso, e aí no caso o alvéolo seria preenchido por pus, ou inflamatório, ou mesmo neoplásico, e até mesmo representar um processo intersticial fibrótico. Então vamos ver alguns exemplos aqui para fixar esse conhecimento. A gente vê uma tomografia de tórax, janela pulmonar. A gente vê o que aqui? Um padrão que deixa o parênquima bem mais branco.
Ele está bem mais branco de forma que a gente não consegue ver os vasos. Portanto, qual seria o padrão? Vidro fosco ou consolidação? Seria consolidação. Agora eu vou dar a historinha do paciente para ajudar. É um paciente que tem uma vasculite, já conhecida, já diagnosticada, e que está com hemoptise. Qual diagnóstico a gente faz? Hemorragia alveolar. Então, por que eu estou falando isso? Muitas vezes, quando a gente tem padrões de aumento de densidade, a gente precisa de ter história junto, para a gente conseguir fazer o diagnóstico. Só a imagem, sozinha, muitas vezes a gente não consegue, por isso a gente precisa de uma história bem detalhada. Vou mostrar mais um caso, mais uma tomografia de tórax na janela pulmonar. O que a gente vê agora é um vidro fosco difuso, ao contrário da consolidação. Repara que tem um aumento da densidade do parênquima, mas é um aumento da densidade mais tênue, de forma que a gente consegue ver os vasos por dentro dele. Tá? Ah, não estou enxergando que está com aumento de densidade. É só a gente comparar, por exemplo, aqui com aqui. Estão vendo que tem realmente um aumento de densidade mais tênue? É aquele mesmo paciente que eu mostrei para vocês, já melhorando da hemorragia. E, portanto, o alvéolo parcialmente agora preenchido por sangue, ao contrário do anterior, que ele estava completamente preenchido por sangue. Vamos ver mais um casinho. Poxa, é um padrão que aumenta também a densidade. Por vezes parece que não aumenta tanto, que é mais tênue, parece que é mais vidro fosco. Por vezes parece que aumenta muito, lembra uma consolidação. E será que é uma hemorragia alveolar também? Vou falar a história para vocês. Não tem hemoptise, o paciente não tem história de vasculite, porém é um paciente imunocomprometido que está com uma insuficiência respiratória bem importante. Então qual diagnóstico a gente tem que pensar aí? Pneumocistose. Mais um caso aí, para vocês entenderem que a gente precisa da história clínica para fazer diagnósticos diferenciais quando a gente tem padrões de aumento de densidade. Então, mais um casinho. É uma paciente que tem febre, que tem tosse, que tem uma alteração renal glomerular e que tem uma história de rinite. Então, vamos analisar essa imagem. Então, a gente tem aqui uma tomografia de tórax, mostrando, bem parecido com as anteriores, mostrando um aumento difuso da densidade, mas um aumento tênue. Então, seria um vidro fosco. E aqui mostrando uma tomografia de seios da face, mostrando um espessamento do seio maxilar. Então, qual é o diagnóstico dessa paciente? É uma vasculite Churg-Strauss. Então, mais uma vez, a importância da história clínica. Agora, isso aqui é mais fácil, paciente com tosse, febre, com queda do estado geral. E olha só o que a gente tem aqui, um aumento bem importante da densidade do parênquima. Então, isso aqui é o quê? Um vidro fosco ou uma consolidação? Um vidro fosco. E olha só, a gente vê uma imagenzinha tubuliforme com gás, com ar aqui dentro, que seria o quê? Seriam os brônquios. Alguém lembra disso no raio-x? É isso mesmo. Isso aqui é a representação tomográfica do broncograma aéreo. Certo? Mas calma, tem mais achado aqui. A gente olha aqui do lado esquerdo, a gente vê vários nódulozinhos com distribuição centrolobular, lembrando árvores em brotamento. Lembra que eu falei para vocês? Processos infecciosos com disseminação brônquicas fazem padrão micronodular centrolobular. Então, os padrões tomográficos podem se associar. Então, aí no caso de infecção, o paciente tinha pneumonia. A gente tem tanto uma consolidação quanto nódulos micronodulares de distribuição centrolobular. Agora aqui, repara esse cortezinho de tomografia, foi dado um zoom. A gente vê bem no lobo inferior uma imagem que é interessante essa imagem. Perifericamente, ela tem uma consolidação, que a gente vê que é um branco bem forte. E no centro dela, a gente vê que também tem um aumento da densidade, mas é um aumento mais tênue, portanto é um vidro fosco. Quando a gente tem vidro fosco no centro e consolidação perifericamente, a gente chama de sinal do halo invertido, ok? E ele pode representar uma patologia. E aí eu vou dar agora a história clínica para ajudar vocês. É uma paciente que tinha uma história recém-diagnosticada de trombose nos membros inferiores, que evoluiu com tosse, que evoluiu com dor torácica, de saturação. Olha só o diagnóstico dessa paciente. Aqui, mostrando a artéria pulmonar com um trombo dentro. Se você comparar desse lado, o contraste passando normal, do outro, um trombo dentro. Então, o diagnóstico é um TEP. Eventualmente, o TEP ele pode fazer um infarto pulmonar. E o infarto pulmonar, geralmente ele é no lobo inferior, e ele se apresenta com esse aspecto
de halo invertido, também pode ser chamado de aspecto em miolo de pão. Então, só para ilustrar para vocês como é importante a história clínica para a gente fazer os nossos diagnósticos diferenciais. Está faltando agora só o padrão que reduz a densidade do parênquima pulmonar. E aí a gente tem alguns diagnósticos diferenciais. Coloquei essa ilustração para ficar mais fácil para a gente entender. Então vamos lá. Uma das coisas mais comuns que a gente costuma ver que reduz a densidade na tomografia de tórax são os cistos. E os cistos são o quê? São bolinhas de ar com uma parede fina. Repare que essa parede é bem fininha, como se a gente pegasse um pincel e contornasse em volta dela. Então isso é um cisto. E isso daqui que está embaixo, não parece um cisto também? Não. Isso aqui é um enfisema. Olha a diferença de um enfisema para um cisto. Vamos lá. O cisto tem uma parede, embora ela seja fina, enfisema não. E o enfisema, ele tem umas bolinhas brancas dentro dele. O que seriam essas bolinhas brancas? Seriam vasos. Então, olha só o aspecto de um enfisema, um aspecto de um cisto. Perceberam a diferença? Ótimo. Agora vamos olhar outra imagem aqui. A gente vê que tem uma bolinha preta e uma bolinha branca. O que elas representam? A bolinha preta representa o brônquio cortado transversalmente. E a branca representa o vaso cortado transversalmente. Repare que o brônquio está muito maior que o vaso. Tá? Esse tem o nome de um sinal. Sinal do anel de Sinetti. E ela representa bronquiectasia. Representa que o brônquio está grande. O normal é o brônquio e o vaso terem o mesmo tamanho. Ok? Vamos continuar? Aqui a gente vê uma imagem tubuliforme, ramificada. O que é isso aqui? É um brônquio. Só que pensa, quando a gente vê o brônquio, a tendência é que ele vá reduzindo de calibre do centro para a periferia. Não é esperado que aqui na região periférica a gente encontre um brônquio tão grande, tão irregular aqui. O que a gente tem aqui? Uma bronquiectasia. Tá? Ok? Continuando, a gente tem aqui várias imagens císticas em camadas. Lembra que eu havia falado para vocês? Lembrando um favo de mel. É o que a gente chama de faviolamento, que está relacionado à intersticiopatia. Vamos ver alguns exemplos agora para ficar mais prático? Então, primeiro casinho. A gente repara que tem uma importante redução de densidade e a gente tem várias setinhas. Vamos dar um zoomzinho aqui. Tem várias imagens que não tem parede e algumas delas têm os pontinhos brancos dentro. Isso é um cisto, isso é um enfisema. Isso, se trata de um enfisema. Não tem parede e tem vasinho no centro dele. Então, esse é o aspecto de um enfisema. Ok? Gravem ele. Então, enfisema. Aqui, mostrando mais um enfisema para vocês memorizarem. Reparem, não tem parede, não tem parede. Eles podem ficar mais periféricos ou podem ficar mais centrais. E uma coisa que pode acontecer é esses enfisemas se aglomerarem e ficar com um grande espaço escuro, que nem o que a gente está vendo aqui nessa imagem aqui de baixo. Ok? É um caso mais avançado de enfisema. Vamos ver um caso que tem bastante cisto agora? Então essa é uma paciente do sexo feminino. Vamos ver o exame dela. Tomografia, corte axial, janela pulmonar. E a gente vê que ela tem vários cistos. Olha só a diferença do cisto com o enfisema. Não tem pontinho branco dentro dele e ele tem parede bem fininha. Então, ela tem vários cistos. Vamos continuar rodando esse exame. Vários cistos, vários. Tem uma doença que pode dar em mulher que cursa com vários cistos pulmonares, que é a linfangioleiomiomatose. Então, só para vocês conhecerem. Mas a ideia aqui não é nem decorar essa doença. É mais vocês gravarem o padrão de como é um cisto na tomografia. Mais um casinho. Então, esse paciente aqui, jovem. Vamos rodar esse exame. O que a gente começa a ver aqui? Olha só. A gente vê um brônquio bem aumentado, com vasos bem pequenininho perto dele. Lembra do anel do Sinetti que eu havia falado para vocês? Então, o que a gente já pode dizer que a gente tem aqui? Bronquiectasia. Então, aqui fica até mais fácil. Vou mostrar essa imagem aqui, fica até mais didática. Olha só o brônquio, como está bem maior do que o vaso adjacente a ele. Então, sinal de anel do Sinetti tem uma bronquiectasia. Então, continuando. Olha só aqui. Olha como a gente vê um brônquio bem grandão e já mais periférico. Não é esperado a gente ver um brônquio tão grande nessa região mais periférica. A tendência é que ele vá afilando do centro para a periferia. Então, mais um sinal de bronquiectasia. Então, esse paciente tem fibrose cística, que cursa com bronquiectasia. Ok? E
seguindo aqui, opa. Aqui mostrando para vocês aquele padrão que eu havia falado de faviolamento. Olha só, aqui na região mais posterior, várias camadas de cistos. Esse paciente tem fibrose, lembra um favo de mel. Então, esse é um faviolamento. Depois, na aula de intersticiopatia, de padrões intersticiais, eu vou comentar isso com mais detalhe para vocês. Então, pessoal, quais são os pontos importantes dessa aula? É saber reconhecer os padrões tomográficos predominantes numa tomografia. Por quê? A gente acabou de ver que cada doença tem um determinado tipo de padrão tomográfico. Então, se a gente sabe reconhecer o padrão tomográfico, a gente consegue pensar em quais são os diagnósticos possíveis para esse paciente. Ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Bons estudos!